Você está no canal Unidade Médica, que reúne médicos interessados em debater assuntos relacionados à medicina e ao exercício da profissão. Inscreva-se e deixe seu like. Ouça agora mais um podcast do canal. Olá, bem-vindos ao canal da Unidade Médica. Sou Érica Monteiro Reis, médica gastroenterologista, e hoje vamos conversar com o Dr. Afonso Paredes, gastroenterologista, médico assistente na Clínica de Gastroenterologia do Hospital Naval Marcílio Dias, membro titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e atuando na coordenação de uma das comissões de ensino da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Nosso tema é a importância do Março Azul, que representa o mês da conscientização da população brasileira para a prevenção do câncer coloretal. O Senado Federal aprovou no dia 10 de fevereiro o projeto de lei 5.024, em 2019, que torna março o mês de combate ao câncer coloretal. Então, bem-vindo, doutor Afonso, e gostaríamos de perguntar: qual a incidência do câncer coloretal no Brasil? Quais os dados epidemiológicos do câncer coloretal em nosso país? Olá, doutora Érica. Primeiro, eu gostaria de agradecer a minha participação no canal da Unidade Médica. E o câncer coloretal é o terceiro câncer mais frequente no Brasil e o segundo em mortalidade, segundo a estatística do Instituto Nacional do Câncer. Grande parcela da população a cada ano é acometida por essa patologia e, infelizmente, quando diagnosticada, já se encontra em estágio avançado. Qual a faixa etária mais prevalente do acometimento do câncer coloretal? A partir dos 50 anos de idade, o risco de câncer de colo aumenta tanto em homens quanto mulheres, sendo então recomendado o início da prevenção a partir dos 50 anos, em alguns casos até antes. Quais seriam esses casos que se recomendaria uma avaliação antes dos 50 anos? Existe discussão na literatura sobre o início da prevenção aos 45 ou aos 50 anos. A maior precocidade no início da prevenção se deu pelos trabalhos terem demonstrado maior incidência do câncer coloretal em uma população mais jovem, adiantando em 5 anos a idade inicial para a prevenção do câncer coloretal. Esses casos de início mais precoce têm relação com hereditariedade? É provável que sim, principalmente quando há fatores de risco associados. Quais os fatores que podem ser correlacionados à maior incidência de câncer coloretal? O estilo de vida talvez seja o mais importante. A literatura mostra que nos países onde a dieta é rica em fibras, a incidência é menor do que nos países com dieta predominantemente de alimentos processados. Outro fator de risco são pacientes que apresentam pólipos no intestino. Esses pólipos podem aparecer em qualquer idade, porém são mais frequentes a partir dos 50 anos. Os pólipos são assintomáticos e são precursores do câncer coloretal. Existe uma sequência de transformação celular dos pólipos que se iniciam como adenomas e evoluem para o adenocarcinoma avançado do colo. A história familiar é um fator importante relacionado a um risco aumentado do desenvolvimento da doença. Pacientes que apresentam síndromes genéticas, como a síndrome de Lynch, que é caracterizada pela suscetibilidade para o desenvolvimento do câncer coloretal e tumores associados em outros órgãos. Surgem em idade precoce através da herança autossômica dominante. Outras doenças como a polipose familiar adenomatosa, a síndrome de Peutz-Jeghers, a síndrome de Turco e a síndrome de Gardner, na qual o tubo digestivo é acometido por múltiplos pólipos, representam um risco muito alto para o aparecimento do câncer coloretal e devem ser monitorados mais de perto. Fora as condições genéticas e hereditárias, o sedentarismo, a obesidade, o excesso de ingestão de carne vermelha, o consumo regular de álcool e tabaco favorecem o aparecimento da doença. Quais os principais sinais e sintomas de alerta para pacientes para diagnóstico do câncer coloretal? Os principais sintomas são aqueles decorrentes da anemia crônica, sangramento intestinal, alteração recente do hábito intestinal e emagrecimento são os principais sintomas. Às vezes o quadro se apresenta de forma agressiva, com obstrução intestinal, levando à cirurgia de urgência para a descompressão do colo, com colocação de colostomia.
Quais os exames indicados para se realizar o diagnóstico e estadiamento do câncer coloretal? O exame mais simples para se fazer um rastreamento populacional e identificar pessoas do grupo de risco seria a pesquisa de sangue oculto nas fezes. É o exame mais rápido e dá informação importante ao médico assistente. O exame é realizado com uma amostra de fezes e os mais modernos são testes imunológicos com a detecção de hemoglobina humana. Os testes mais antigos não faziam distinção entre hemoglobina humana e animal, levando a diversos resultados falsos positivos. Com os testes imunológicos, os falsos positivos diminuíram, melhorando a caracterização dos grupos de risco. Esse teste deve ser realizado periodicamente por todos acima dos 50 anos e aqueles que têm outros fatores de risco associados devem ser encaminhados para realizar a colonoscopia. E a colonoscopia? É fácil o acesso ao exame? Como se dá o acesso ao exame nos serviços públicos e privados? Tanto nos serviços públicos como nos privados, existem dificuldades para a realização de colonoscopias, pois a demanda de pacientes é alta. Na rede pública não existe o número suficiente de serviços e aparelhos endoscópicos que possam atender a essa demanda populacional. Na medicina privada, existe um grande número de pacientes que realizam o exame através de seus planos de saúde, porém a oferta ainda é limitada. Em unidades hospitalares, a colonoscopia é realizada em centros cirúrgicos, e esses são divididos entre vários outros tipos de cirurgia. A colonoscopia é um exame diagnóstico, na maioria das vezes, que não necessita de aparato cirúrgico tão grande. Seria importante que os hospitais, tanto públicos quanto privados, tivessem um ambiente para a realização de colonoscopias de média complexidade, sem que fosse necessário ocupar uma sala de centro cirúrgico. Além disso, a aparelhagem utilizada é cara, assim como a sua manutenção. Os valores estão atrelados ao dólar e nem sempre os hospitais, principalmente os públicos, têm a capacidade de manter aparelhos funcionando por muito tempo. A alta demanda faz com que os aparelhos sejam muito usados e se tornem desgastados, e quando apresentam algum defeito, o conserto é caro. Além dos valores, os processos de aquisição e conserto passam por uma grande burocracia para cotações, levando à paralisação dos atendimentos e deixando de fazer diagnósticos do câncer coloretal e de lesões pré-malignas. As sociedades de endoscopia digestiva, gastroenterologia e coloproctologia estão unidas na campanha do Março Azul para conscientizar os colegas médicos de todas as especialidades, principalmente os que atuam no atendimento nas unidades da atenção básica, da necessidade da prevenção do câncer de colo na população. É importante citar que quando se faz o diagnóstico precocemente, essa doença tem taxas de cura de até 80%. O tema do Março Azul é Saúde é Prevenção. Cuide de você, evite o câncer de intestino. Então, doutor Afonso, quais as atividades da campanha do Março Azul propostas pelas 3 sociedades envolvidas? Várias atividades estão programadas no decorrer do mês de março de 2023. As atividades científicas, como palestras e seminários online, as passeatas, as iluminações de monumentos, mutirões nos hospitais públicos com realização de grande número de colonoscopias, que serão realizadas entre os dias 20 e 25 de março. Os mutirões, infelizmente, não solucionam o problema da enorme demanda pelo procedimento, porém é um estímulo para a conscientização da necessidade de se aumentar o número de vagas para atender a população. Doutor Afonso Paredes, obrigada pela sua participação no canal da Unidade Médica. Espero que todos tenham gostado e que acompanhem mais debates no nosso canal. Você ouviu mais um podcast do canal Unidade Médica. Para ouvir e assistir mais conteúdos como esse, é só se inscrever em nosso canal. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @Unidade Médica RJ, no Instagram e Facebook.